Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um G5 Entrevista e hoje nós vamos falar de política, nós vamos falar de eleições, nós vamos falar de servidores públicos da educação, uma gama de assunto aqui, porque ela tem conteúdo para dar e vender, viu? É a deputada estadual e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Bia Lima. Seja bem-vinda aqui ao G5 Entrevista pela primeira vez. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra poder estar com vocês aqui, poder discutir assuntos que nos empolga para que a gente possa dar a nossa opinião, mas também perspectivas. Eu sou uma mulher otimista, faço política sempre olhando para frente, buscando construir positivamente para o nosso povo, tanto nas linhas que eu atuo, especialmente na educação, mas também em todas as áreas, ainda mais agora como novata enquanto deputada, a tarefa se torna ainda maior. Espero dar conta dela. E uma tarefa muito difícil, né? E a senhora também se tornou aí uma das lideranças, já era, mas se tornou uma liderança ainda mais forte depois de eleita deputada dentro do Partido dos Trabalhadores. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também no nosso bate-papo. Mas primeiro eu quero começar falando sobre educação, porque é um tema bastante extenso, é um tema polêmico e não faltam assuntos. Eu quero começar falando, deputada, a senhora deve estar discutindo lá na Comissão de Educação da Assembleia também a questão do novo ensino médio. O que falta para se implantar o novo ensino médio? O que se tanto discute, até porque a gente vem ouvindo falar desse assunto há muito tempo já? Verdade, eu agradeço porque tive a honra de chegar na Assembleia e já presidir a Comissão de Educação daquela casa. E a primeira tarefa que nós começamos a desenvolver foi justamente essa, de convidar as entidades envolvidas, universidades, os estudantes, os professores, a Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação, que é quem normatiza essa matéria, para que a gente pudesse discutir e avaliar como é que anda o ensino médio em Goiás. E nós temos preocupações, principalmente porque as escolas privadas, elas não diminuíram a oferta dos conteúdos, das disciplinas, em nada. Por quê? Porque ela tem como projeto último fazer seus estudantes chegarem nas universidades. E aí o que aconteceu? Esse novo ensino médio, que está em vigor desde 2020, ele como que barateou. Ele não oferece todas as disciplinas. Com a desculpa de ampliar a matemática e o português, deixou de se oferecer disciplinas que ensinam a pensar, como filosofia, sociologia, história, geografia, ciências. Então, nós precisamos rever isso, porque na hora de ir para o Enem, o estudante precisa de ter essa formação, essa bagagem para conseguir chegar na universidade. E aí inventar umas trilhas do conhecimento. Essas trilhas do conhecimento, quase sempre, ela é optativa. O aluno escolhe. E o aluno nem sempre, nessa idade, nessa modalidade, que é o ensino médio, ele está ainda em formação. Ele, às vezes, não tem ainda a capacidade de escolher efetivamente o que vai ser importante para ele chegar na universidade. E o exemplo já está agora. Quando o aluno vai se inscrever para as trilhas formativas, a frequência é menos de 25%. Então, há uma queda vertiginosa. E isso demonstra a nossa preocupação. Nós precisamos fazer com que o ensino médio possa, de fato, valorizar, preparar, formar esses estudantes para que eles possam, de fato, chegar na universidade ou mesmo procurar a formação profissional para aqueles que queiram já ir para o mercado de trabalho. Mas sempre com uma formação que os capacite para tanto. Aí, o que nós fizemos? Chamamos audiências públicas, já fizemos 2 lá na Assembleia. Agora, esta semana, nós vamos aprovar o relatório desses estudos, das contribuições, das discussões que foram travadas nessas audiências públicas e vamos encaminhar ao MEC, porque, afinal, o MEC estendeu o prazo por mais 30 dias, que está acabando aí, já recebeu as contribuições dos secretários de educação, e nós, da sociedade civil, entidades, o Sintego vai fazer isso, os estudantes estão encaminhando, nós na Assembleia vamos fazer isso, para que o MEC possa,
posse dessas contribuições, poder efetivamente dizer quais mudanças se fará. Porque o grande nó agora é o seguinte, aí então tá, fala assim, revoga, então revoga e volta com o que era antes. Não queremos voltar ao que era antes, porque o que era antes também não era bom. Então o que tem que fazer? Esse é o nó. O que vai fazer? Qual o caminho seguir? Nossa preocupação é porque no ano que vem nós teremos novos estudos para como é que vai ser o Enem do ano que vem, como é que vai ser com essas novas matrizes. Então, nós precisamos capacitar os jovens para que eles não fiquem no prejuízo, mas também já preparar as mudanças, porque o que veio aí não agradou a ninguém, nem aos professores, nem aos estudantes. Eu não sei a quem agradou. Efetivamente, até hoje não vi. Deputado, o formato que está hoje, então, podemos dizer que deixa o aluno da escola pública com um ensinamento inferior ao da escola privada? Isso dá uma vantagem para quem estuda na escola privada no Enem para ingressar na universidade pública? Você matou a charada, é bem isso. Quando você empobrece, diminui o número de disciplinas e não dá os conteúdos necessários para preparar essa juventude a chegar com condições de disputar as vagas nas universidades, principalmente nas melhores ou nos cursos mais disputados, obviamente que a classe trabalhadora, os filhos da classe trabalhadora ou das pessoas mais pobres vão ficando para trás, vão ficando a reboque, aí fala, a escola pública não presta, eu tenho que pôr meu filho na escola privada, você não chega na universidade, a escola pública não presta. Não é nada disso. O problema é que fica procurando, aí você diminui o tanto de professores, você oferece a metade dos conteúdos que os estudantes poderiam ter, então você empobrece efetivamente o conteúdo, o conhecimento, as metodologias, e isso dificulta depois para os próprios estudantes conseguirem galgar oportunidades melhores nas disputas e concorrências na vida e na universidade. Então, isso nos preocupa, é o motivo principal que nós estamos pedindo ao MEC que reveja todo o ensino médio. Bom, vamos falar de professores então. A gente falou do ensino médio, eu quero falar um pouquinho sobre a questão. Primeiro, antes dos professores, vamos falar sobre os administrativos, que há um impasse Verdade. nessa questão do piso. É algo que todo mundo fica se perguntando a partir de quando aqui em Goiânia os administrativos vão passar a receber esse piso, quando isso vai se desenrolar. Como que está essa situação junto à Prefeitura de Goiânia? Eu vou dizer dos administrativos da educação, tanto do Estado quanto da Prefeitura de Goiânia, porque ambos estão em difíceis situações. Praticamente a mesma situação. Mesma história. Não tem um plano de carreira decente, salário muitas vezes menor do que o salário mínimo. Olha o tanto que é difícil. No caso do Estado, tem pessoas que entram agora ganhando mais do que uma merendeira que está há 30 anos fazendo a alimentação dos estudantes nas escolas. Isso é injusto. E eu não consigo conviver com essa injustiça. Nós estamos há anos brigando, cobrando, mas finalmente parece que nós vamos vislumbrar agora no segundo semestre perspectivas melhores para os administrativos. Eu estou brigando para que a gente possa ter a database tanto dos administrativos da educação do município de Goiânia, como também dos outros servidores públicos do município que não recebeu. O que nós conseguimos fazer pagar agora foi o piso dos professores. Assim mesmo, não retroativo a janeiro, retroativo a abril. Mas a gente prefere um passarinho na mão do que dois voando. Eu gosto de dizer isso porque depois... dizer que é melhor pingar do que secar. Depois eu brigo por essa diferença, eu recorro na justiça, eu faço o que for cabível. Agora, aos administrativos, infelizmente, nós há mais de anos estamos trabalhando com uma proposta, já entregamos, o Sintego fez a proposta, não é dizer que ficou esperando alguém produzir, não. Nós produzimos e entregamos, e agora ela está na SEMAD. Eu penso que nos próximos dias nós poderemos avançar nessa perspectiva, até para que a gente possa, no mais tardar, em setembro, ter isso sendo aprovado na Câmara Municipal. Muito importante é essa medida. Lógico que a data base bem antes.
E no caso do Estado também. Nós tivemos discutindo com o secretário de governo e, nesse caso, a perspectiva é que também a gente já possa avançar com a nossa proposta, que também já está sendo estudada pela Secretaria de Administração, e eu creio que até setembro também, nessa faixa aí, a gente consiga aprovar um novo plano de carreira que possa melhorar a tabela dos administrativos. Lembrando que vão ser pautas difíceis e eu começo em agosto chamando os administrativos para reunir, para conhecer a proposta que está sendo trabalhada, ver se eles concordam, se aprovam. Então, aguarde, agosto a gente está chamando todos em Goiânia para a gente trabalhar, tanto os de Goiânia quanto do Estado. Então, nós vamos fazer momentos distintos, mas para trabalhar isso para todo mundo. E, logicamente, o dos professores, porque no caso do Estado, a nossa categoria, infelizmente, ao longo da gestão do Caiado, o Caiado destruiu nossa carreira. O Marconi tirou a titularidade, o Caiado foi eleito prometendo que ia devolver a titularidade, não só não devolveu, como destruiu de uma forma ainda pior a nossa carreira. Então, quem ganha como professor nível 4 e nível 3 e 4, ou seja, quem tem maior qualificação, quem é pós-graduado, esses tiveram os prejuízos maiores, que somam mais de 50% da carreira. Então, nossa carreira hoje já se encontrou início e fim. Então, isso é muito complicado. Finalmente, me parece que o governo enxergou o malefício que fizeram aos professores. Tanto é que aqui em Goiás nós estamos correndo o risco de ter um apagão na educação por falta justamente das pessoas quererem. A juventude hoje não quer fazer mais licenciatura. Vai lá ver nas universidades se não sobra vaga, porque não querem. Não tem perspectiva social nem financeira, né, para ter uma perspectiva de vida. Fala, não, eu quero ser professor. Se você perguntar isso numa sala de ensino médio, você fala assim, gente, quem aqui quer ser professor? Ninguém levanta a mão. Isso Ninguém. tem preocupado muito o sindicato? Com certeza, por vários motivos. Primeiro, que você fica com uma categoria envelhecida, como é agora. Nossa categoria, graças a Deus, nós estamos conseguindo, muito lentamente, é bem verdade, mas estamos conseguindo fazer com que o governo fez o concurso e começa a chamar este mês os concursados. Lógico que precisa acelerar. Porém, a grande maioria da educação hoje do Estado são de pessoas que já estão ficando envelhecidas, todas aí esperando, às vezes, 5, 10 anos já para aposentar, e isso não é bom. Nós precisamos mesclar a experiência com sangue novo, com energia nova, com mentalidade nova, para poder ter injeção de energia e otimismo e preparo e formação para que a moçada possa gostar e querer vir ser professor. Hoje ninguém está querendo ser professor mais não. Deputada, a senhora falou na questão do governo do Estado em relação... Mas eu percebo que o governo ele tem concedido os reajustes, inclusive fala que aqui em Goiás é um dos melhores salários do Brasil dos professores. Por que a senhora... Não, é o último. É o último? Último. Tem escala, inclusive isso eu estou falando para o governo. Goiás... primeiro lugar no IDEB, passou para ser segundo. Sim. Inclusive, está todo mundo preocupado se vai manter essa colocação ou não, eu tenho dúvidas. E por quê? Porque o governo do Estado fez uma opção. A opção foi de investir na infraestrutura. As escolas estavam caindo os pedaços, e o governo do Caiado veio e reformou. Então, isso nesse ponto aí é louvável. Eu não tiro nenhum mérito do Caiado do ponto de vista da reforma que as escolas tinham necessidade, e hoje as escolas estaduais estão reformadas, está bacana, tem até cuidado com jardinagem, e eu acho isso tudo ótimo. Ninguém quer trabalhar num lugar que fica salubre, né? Fiação exposta, como antes era, teto caindo na cabeça dos professores e dos alunos. Agora, qual o custo? O custo dessas reformas todas foi a valorização dos professores. Fez-se uma prioridade, por isso que eu estou dizendo. A prioridade foi investir na infraestrutura e não em pessoal. Agora, qualidade na educação não se faz com prédio,
se faz com pessoas. E as pessoas estão muito chateadas. Não tem muitas vezes coragem de desabafar e de dizer: nossa categoria está adoecida e principalmente muito descrente porque não tem sido valorizada. Por isso que o governo está percebendo que tem que voltar a reestruturar a carreira. Então, eu espero que nesse segundo semestre nós consigamos fazer isso. Caso contrário, eu lhe digo, o pessoal não está satisfeito e o governo não tem nem coragem de fazer uma pesquisa. Faz uma enquete lá na escola para ver a aceitação do governo nesse sentido. Eles não fazem porque sabem. Os professores não estão satisfeitos, só tem que temem abrir a boca, temem participar, por conta justamente de saber aí o formato que é o governo, né? Mas a sinalização do Estado em relação a essa valorização tem sido agora, nesse finalzinho de semestre, positiva? Como que a senhora avalia? E nas negociações da data base do piso que nós fizemos agora no mês de maio, junto com o secretário de governo, secretário de administração, eles sinalizaram positivamente para isso. E sinalizou, inclusive, dizendo que em setembro aprovaria um novo plano de carreira para os administrativos e também para os professores. Depois veio a secretária de Educação dizendo que para os professores não seria esse ano. Quer dizer, vai ficar enrolando, discutindo, para ver se aprovaria lá no final do ano para valer para o ano que vem. Eu conheço bem como é que eles tratam, e é geralmente assim. Mas nós vamos intensificar para tentar ainda puxar para esse ano, até porque o governo, do ponto de vista do P4, não pagou aquilo que deveria, que era o mesmo percentual que tem no início, colocar no final da carreira. Isso o governo vem fazendo de forma desastrosa, paga valores distintos. Nós vamos entrar na justiça contra essa prática de não respeitar o mesmo percentual para todos, e eu acho que aí nós teremos condição de ter êxito. Bom, e o que mais lá, voltando para a Comissão de Educação, que nós temos mais de discussão lá na comissão? Ixi, lá está pegando fogo, sabe por quê? Porque, primeiro, que nós estamos numa discussão importante de reestruturação do Conselho Estadual de Educação, e aí tem demandas de que as escolas militares querem ter assento no Conselho Estadual. Todos os segmentos são unânimes em dizer que o conselho não é por escola desse ou daquele padrão, não é para militar, se é quilombola, se é indígena, mas há a rede como um todo. E a rede tem representação. Isso está em discussão fervorosa essa semana, inclusive, Então, vai pegar fogo lá. Exatamente agora o número de escolas militares, né? E aí há críticas e muitas críticas. Né? Lógico que tem parte da sociedade que gosta, até porque a família às vezes não está dando conta de impor limites aos seus filhos, transfere essa responsabilidade para a escola, e lá na escola acaba que também tem problemas. Está aí esse volume de violências que vem se praticando no interior da escola, porque a escola não é uma ilha da sociedade, ela faz parte. Então, tudo aquilo que ocorre na sociedade acaba chegando cedo ou tarde no interior da escola. E é isso que está acontecendo. A senhora tocou num assunto muito interessante, inclusive a gente veio aí de um ataque a uma escola no Paraná recentemente. Como está a situação aqui diante dos professores na questão da segurança das escolas em Goiás? Quando houve aquelas ameaças no mês passado, e que foi um momento de muita tensão, preocupações de todos os segmentos, nossa, de representação dos professores, os próprios professores, os estudantes, as famílias, o próprio governo, a Assembleia aprovou inúmeros projetos de lei para tentar acudir essa preocupação com a segurança no interior da escola. Tem coisa que vinga, tem coisa que não vinga. Uma das coisas que eu gosto de dizer sempre é que eu, por exemplo, sou adepta ao desarmamento em todos os aspectos. Sim. Eu acho que arma só traz sangue, dor, sofrimento. Nada mais do que isso. Quem acredita que arma garante segurança, não garante. Se fosse assim, policial não morria. Então, nós temos que garantir a segurança com quem tem expertise para isso, que são os poderes de segurança pública, né? As polícias, ter bem armamento, ter os seus mecanismos garantidos, a sua estrutura de trabalho garantido, mas a população não. Porque quanto mais armas você entrega à população, mais problemas você terá. Você
você terá, porque nem sempre a família guarda bem essa arma. O que mais a gente vê são situações de sofrimento, que o filho pega a arma do pai, dá tiro em amigo, dá tiro no próprio pai. Quantas vezes a gente não vê isso no noticiário? Então é preciso dizer que, novamente, nós teremos que lutar pelo desarmamento da população e garantir as condições de trabalho correto, valorização do pessoal da segurança pública. E mais, nós então precisamos cuidar dessa parte do desarmamento da população para isso não chegar dentro das escolas. Porque aí, se o filho, que aconteceu aqui em Goiás, lá em Santa Terezinha, aquela situação triste, de quem que era a arma se não era dos pais? Eram dos pais, que eram inclusive policiais. Aí o filho vai lá, pega a arma, sai dando tiro, matando os outros. Aí a responsabilidade é de quem? É só do filho? Não, é do filho, é do pai, é da mãe, é da sociedade. Mas enquanto você até punir essa situação, a pessoa já perdeu seus entes preciosos e a dor se instalou. Então nós não podemos insistir nessa linha e eu acho que todo o que nós fizermos para amenizar essa situação de incerteza, de insegurança é necessário. Eu acho que nessa hora, nesse momento, é preciso desarmar, mas também desarmar os espíritos, desarmar de ódio, desarmar de rancor, porque, infelizmente, o governo passado estimulou muito o rancor, o ódio, os conflitos, as diferenças, o desrespeito uns aos outros, um achando que pode mais do que o outro, um achando que porque tem a cor da pele branca, ele é mais do que outro. Umas coisas tão absurdas que nós pensávamos que já tivéssemos superado isso na história desde a época da Idade Média. E eis que, em plena modernidade, nós estamos voltando com princípios tão arcaicos, tão defasados, que nos surpreende a todo o tempo, principalmente a mim como professora. Porque você vê as pessoas agredindo negros e negras, você vê aí o desrespeito à comunidade LGBTQIA+. Então, essas são situações que a gente pensava ter superado, né? Que as pessoas já estivessem mais abertas do ponto de vista da sua mentalidade, de saber que o respeito da pessoa ao outro tem que estar presente, senão a gente não vive com o espaço de paz e soberania. Eu me lembro que o início da pandemia, muita gente falava assim, nós vamos nos tornar pessoas melhores, né, após a pandemia. O que a gente vê é totalmente diferente. Foi. Ataques em escolas, a criminalidade Depressão aumentando, profunda. Depressão profunda, os pais que não conseguem entender a demanda dos filhos, muitas vezes porque trabalham o dia todo. Mesmo com esse período da pandemia que muita gente foi trabalhar em casa, as famílias acabaram se separando, Foi, né? foi. Então, assim, é algo que realmente não é só responsabilidade do governo, mas é algo interno, principalmente a questão da violência nas escolas. Nessa linha aí disseram e estão dizendo, e está se mostrando cada dia que passa, que a doença do século será justamente nossas mentes. Está comprovado, né? Basta a senhora checar O a nível agenda de um psiquiatra, de um depressão, pois psicólogo é, lotado, você não acha agenda. que dia que você tinha essa ânsia de procurar psicólogos, Profissionais, né? não é nessa área. E agora nós estamos vendo que, e engraçado, por um outro lado, as igrejas lotadas. Então nós precisamos fazer o seguinte, gente, nos voltar a respeitar uns aos outros, e isso vai significar respeito a nós mesmos. Quem movimenta com sentimentos rancorosos e ódios, eu digo que se depender desse sentimento, eu nunca vou ter câncer. Por quê? Porque o câncer, ele é muito... Emocional. O emocional dessas coisas que você vai trazendo para si de ruim, de rancor, de ódio, esse sentimento adverso. Eu não. Eu procuro, em todos os espaços que eu trabalho, eu acho que o que a gente está fazendo aqui nesse mundo procurando ser pessoas melhores. E eu faço política procurando ser melhor, não para mim, mas para a coletividade. Eu, na educação, eu procuro ajudar as pessoas a serem melhores. Meus alunos, os colegas profissionais da educação, eu acho que esse sentimento nós precisamos voltar a tê-lo, de caridade, de amor ao próximo, de respeitar a outra pessoa como ela é.
Aí não, todo mundo quer que o outro seja igual a você, E se não que pense for, igual a você, porque se não for, aí eu já te odeio, da morte. já fico te perseguindo, qualquer besteirinha eu já quero te dar um tiro, sabe? Situações de entristecer. Então, é por isso que depois as pessoas não são felizes, acham que as redes sociais sozinhas vão resolver a solidão. Não resolve, porque a amizade fraterna, de coração, ela envolve todos os órgãos do nosso corpo, do nosso sentido, né? O tato, um abraço caloroso, é impagável, né? O afeto, o sorriso, uma tarde prazerosa de conversa, nem que seja conversa jogando amenidades, né? Isso hoje nós precisamos, porque as pessoas ficam presas ali, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e achando que está convivendo, e quando não, estão mais solitárias do que É nunca. uma vida paralela, na verdade, Verdade, né? é. Deputada, vamos falar um pouquinho de política, então? Já falamos de professores, já falamos de administrativos, já falamos do novo ensino médio. Vamos falar de política porque, recentemente, a presidente nacional do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann, esteve aqui em Goiânia justamente para discutir esse assunto, para organizar o Partido dos Trabalhadores e os partidos aliados para que se fortaleçam para as eleições municipais do ano que vem. E em Goiás, a gente fala que é um estado bolsonarista. A senhora e o PT contestam isso justamente. Perfeitamente. Inclusive, ela disse, não, Goiás é um estado dividido. Esse é o mesmo pensamento da senhora? É assim, eu respeito imensamente a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, porque acho uma mulher admirável, de uma capacidade extraordinária. Então, inteligente, gentil, educada, extremamente habilidosa, fantástica. E ela veio a Goiás justamente no momento exato. Preparar o partido, orientar a militância, conversar com os outros partidos aliados, para que a gente possa não ficar de última hora, porque eu que sou do Partido dos Trabalhadores minha vida inteira, eu nunca mudei de partido. Eu, quando entrei para o PT, eu militava no Partido dos Trabalhadores desde 84. Aí, em 92, eu filiei ao Partido dos Trabalhadores, fui vereadora 2 mandatos em Jataí e agora chego à condição de deputada estadual, com muito trabalho, muita militância, mas aqui aproveito para esclarecer e envolver outras mulheres a fazer política. Nós precisamos entrar na política. Política não pode mais continuar sendo feita apenas por homens, porque os homens não conhecem a nossa forma de ser, de pensar, de agir, né, de melhorar a sociedade. Eu acho que onde entram as mulheres, melhora. Melhora em tudo. Vê uma casa, né? Quando entra uma mulher, melhora. Em todos os sentidos. No governo, quando entram mulheres, melhora. Porque tem mais sensibilidade, são mais criteriosas, meticulosas no trabalho e competentes também. E, nesse sentido, ela veio nos dar algumas orientações importantíssimas, no sentido de fortalecer, preparar o PT aonde o PT está frágil, envolver, trazer novos militantes e filiados, para que a gente possa ter chapas de vereadores e vereadoras mais competitivos, porque senão você fica pegando laço, como diz o povo, né? Eu não gosto. E, principalmente, para nós mulheres que defendemos a cota das mulheres na política, nós não queremos que as mulheres participem da política apenas para preencher cota. Não, porque aí só vai ajudar a eleger os homens. Nós precisamos de ter as mulheres preparadas para que elas possam disputar e ganhar as eleições. E para ganhar as eleições, nós precisamos ter base, ter estruturação para ter uma chapa competitiva, não pode ter só um puxador de voto, que aí às vezes ele tem muito voto, mas não dá o coeficiente e ele não ganha. Então, nós precisamos ter chapas com muitas pessoas representativas e nada melhor, porque como no PT é diferente, nós não temos, por exemplo, as pessoas ricas que entram para o PT. Não, nós temos as pessoas trabalhadoras. Né? São os trabalhadores, as trabalhadoras, gente da classe média, gente que é trabalhador do dia a dia. E aí, para disputar, logicamente que eleições é um negócio caro, é um negócio difícil. Eu, por exemplo, foi 20 anos para conseguir ser eleita deputada estadual. Foi 20 anos de muito trabalho. E por que eu consegui? Fazendo um trabalho contínuo na educação. De 20 anos de muito trabalho. Tanto é que eu tive voto nos 246 municípios
municípios do estado de Goiás, eu tive voto em 234. Ora, se não fosse assim, se eu tivesse só da minha cidade, que eu sou de Jataí, eu não teria sido eleita. E lá lança candidatos demais, acaba que Divide, né? divide muito e não ganha. Então, nós tivemos êxito por conta de todo esse trabalho e todo o Estado apostando nessa nossa liderança para fazer com que a educação tivesse voz e, logicamente, toda a classe trabalhadora tendo em vista que sou presidenta da Central Única dos Trabalhadores. E, então, os sindicatos, todos participando desse trabalho. E, nesse sentido, as mulheres que querem sair candidato o ano que vem, tem que saber qual é a sua pauta, o que você defende, quais lutas você vai implementar. Porque não é assim, eu sou candidata. Não, não é assim. Tem que ter uma Porque causa, né? tem que ter uma causa. E, nesse caso, as pessoas vê você representando aquela causa, estando preparado para defender essas pautas. Então, a presidenta Gleice veio fazer isso, e nós já estamos trabalhando nesta linha, mas também veio nos dizer que aqui em Goiás nós temos uma tarefa ainda maior, assim como do estado dela, que ela é do Paraná, e que é um outro estado também muito difícil. E nesse campo, nós queremos poder dirimir essas dúvidas dessa polarização que em nada ajuda. Falar que é petista, é lulista, é esquerda, é direita, nós precisamos, uma vez finda o processo eleitoral, nós precisamos trabalhar pelo povo. É isso que o povo espera de quem ganha a eleição. Como que a senhora avalia a questão do agro? O agro se aproximou muito do governo Bolsonaro, defendeu muito a pauta do governo Bolsonaro e a grande maioria, isso eu digo com confiança, criminaliza o PT, criminaliza a esquerda. Por que isso se dá? Porque eu me lembro que no governo Lula, o agro foi muito beneficiado com a gestão, inclusive com várias linhas de financiamento para a compra de máquinas. O agro mudou na gestão petista. Teve uma dificuldade, é claro, na época do governo início. Dilma, teve uma dificuldade devido ali àquela crise, né, que teve, mas não foi algo tão grande a ponto de ter tanta raiva. A gente sente raiva da parte do agro contra o Partido dos Trabalhadores. A que se deve isso? Porque foi planejado isso. Isso foi cuidadosamente gestado. O Bolsonaro criou essas condições, estimulou isso, estimulou o armamento, estimulou essa questão de achar que quem está na grande produção da agricultura e da pecuária teria que ter cuidado, porque senão iria invasão de terra, e ficou criando uma celeuma igual lá nos idos anos 80. E isso não se faz mais. Por quê? Porque o presidente Lula, você disse bem, na gestão do presidente Lula, o agro vinha numa situação de calamidade. Tinha gente correndo risco de perder as terras para os bancos, juros altíssimos. E aí o presidente Lula organizou, negociou, abriu portas para o mercado internacional, e ninguém pode contestar isso. Tanto que a senadora Cátia Abreu é uma defensora, justamente porque naquele momento ela foi senadora, e ela, como também o ministro na época, além dela, foi e conseguiu, o Nery Geller, ele conseguiu abrir, expandir comercializações que colocou o Brasil como o graneleiro do mundo. E nesse campo, de lá para cá, de novo, se o pessoal do agro fosse de fato sincero, honesto, saberia que o Bolsonaro só os prejudicou. De que forma? Quando foi que o diesel foi mais caro até mesmo que a gasolina? Quando foi que o juro bateu cifras novamente altas que o presidente Lula está tentando abaixar? Isso prejudica quem? Prejudica o agronegócio, prejudica as indústrias, prejudica o comércio. Então nós precisamos abaixar os juros. O presidente Lula disse que não tem condições do Brasil ficar convivendo com o juro mais alto do planeta, 13,75. Nesse momento, os Estados Unidos aumentou o juro e saiu de 2,5 e está lá beirando 5.
E nós estamos aonde? Em 13,75. É impraticável. É impraticável. E só rende para quem explora através do dólar. O dólar caiu, nós estamos melhorando as condições dos trabalhadores para poder voltar a ter emprego. Está aí os índices já melhorando, as pessoas voltando a procurar trabalho, que nem acreditava que ia ter mais. As pessoas melhorando do ponto de vista de voltar a comprar, de voltar a consumir. O salário mínimo, pela primeira vez, novamente volta a estar acima da inflação. Então, nós precisamos, mais do que nunca, de abaixar os juros. Por isso que nós, da CUT, tivemos que fazer manifestação aonde? Imagina. Olha só como é que é as coisas. Nós tivemos que fazer manifestação sexta-feira na porta do Banco Central do Brasil, pedindo para diminuir a taxa de juros no Brasil. E parece que lá o Campos Neto está fazendo política, né? Coisa que todo mundo não queria que o Banco Central tivesse à mercê da política. Eis que está justamente ele fazendo isso quando não baixa os juros, quando todas as matrizes apontam para a redução da inflação, redução de todas as questões, portanto, poderia abaixar ou sinalizar para reduzir os juros no Brasil, nem isso não acontece. O próprio empreendedores hoje do Brasil, os empresários, o pessoal do agronegócio, todo mundo pede hoje que possa reduzir a taxa de juros, porque massacra todo mundo, massacra só o governo, porque aí o imposto que a população paga vai, sabe para onde? Vai para os bancos. É isso que nós estamos querendo impedir, que possa os impostos que as pessoas pagam, e não são poucos, possam converter em políticas públicas para a população. E nesse momento não está acontecendo. Você fica pagando para pagar juro de dívida interna e não externa mais, porque o presidente Lula, lá no seu segundo mandato, acabou com o que nós devíamos para o Banco Mundial. Então, nós não temos mais dívida com o FMI, que foi outra grande conquista da gestão do presidente Lula, por fim, as nossas dívidas com o FMI, que o povo achava que era impagável. E ele pagou, e hoje mais tem a dívida interna. Então, nós precisamos. Por quê? Porque aí as prefeituras, os governos estaduais, todos tiram do orçamento para pagar os bancos e juros. Nós não podemos continuar insistindo nisso, porque a população anseia por políticas públicas para melhorar a vida do povo. E o agro, quando o presidente Lula viria aqui a Rio Verde, acabou cancelando aquela viagem, o agro deu uma sinalização de que poderia voltar a apoiar o governo, porém eles cobram linhas de crédito, eles cobram benefícios para a categoria. O governo tem preparado alguma coisa para o agro para fazer essa aproximação? Porque a gente sabe que há uma política para que eu te apoie, eu preciso também a parceria, né? Sim. Troca, o apoio e a troca por linhas de créditos, por benefícios que possam ajudar na exportação, enfim. Há uma preparação disso dentro do PT? Como estão as conversas? Perfeitamente. Assim, e o presidente Lula voltará a Goiás nos próximos dias para inaugurar a Ferrovia Norte-Sul, este importante modal de transporte que volta a colocar o Brasil nos trilhos certos, vamos assim dizer, e melhora e barateia o transporte, né? Porque a carga, o transporte dela fica muito caro. Então, nesse sentido, vai baratear e o agro ganha, e ganha muito com isso. E mais, mas não vai ficar só nisso. Novamente, esta semana, o presidente Lula vai lançar o Plano Safra do ano que vem e, de novo, muitos recursos, porque é preciso que se diga, né? Se tem um setor que mais recebe estímulo e investimento do governo federal, é a agricultura. Então, quando às vezes o pessoal do agro gosta de falar assim, se a balança comercial é a melhor, que estimula o PIB e tal, e nós somos os responsáveis por isso, grande parte, é verdade, mas é preciso que se diga também que não tem nenhum segmento na sociedade que recebe grana tanto quanto o agronegócio. Não tem. E o que o presidente Lula está fazendo agora? Investindo na questão do Plano Safra, mas já preparando para, de novo, vou colocar o Brasil para voltar a ser um país industrializado, porque as indústrias estão fechando e isso o prejuízo também é imenso no ponto de vista do trabalho, para geração de emprego, para geração de oportunidades. Então, já está trabalhando simultaneamente nisso essa questão para estimular a indústria brasileira a voltar a ser competitiva
competitiva. E mais ainda, na semana passada que o Congresso Nacional aprovou, o Senado, porque volta para a Câmara novamente, o novo arcabouço fiscal é muito importante porque mostra o zelo do governo com as dívidas públicas, mas também com o investimento em diversos setores da agricultura. E aqui eu quero aproveitar, não falando só da agricultura, eu quero falar da pecuária. E acho que nesse momento, quem produz o gado, a carne, ele volta a ter perspectivas melhores, porque nos últimos anos está muito difícil a exportação da carne. A carne está cara internamente, mas está barata para quem produz. É uma história difícil de ser contada. O pessoal fala até que quando tá barata para quem compra, tá mais prejudicial para quem vende, né? É isso. Aqui no Brasil, eu mesma procurei entender o que estava acontecendo. Porque o gado está muito barato, a arroba do boi está muito baixa, menos de 240 em muitos lugares, já bateu 300, 350, hoje está menos de R$ 245 a arroba, mas você vai lá no supermercado, no açougue, comprar carne, ela não barateia quanto está para o produtor, que quem gasta muito para produzir. E está ganhando quem? Quem está ganhando? Então, nós precisamos ver isso e mais. É porque os outros diziam que a carne que nós produzíamos estava ficando só aqui no Brasil, não estava sendo comercializada lá fora. O presidente Lula foi e trouxe da China potenciais de abertura dessa parte, inclusive tinha muitos contêineres de carne esperando na China, e o presidente Lula precisou de ligar para o presidente da China, o Xi Jinping, para que ele pudesse liberar os contêineres de carne que estavam lá, e já liberou. Voltamos a exportar carne para a China, para a Ásia, e nós vamos, com isso, voltar a ter possibilidade de quem produz, o pecuarista, poder ter perspectiva de melhora da arroba, sem, contudo, aumentar a carne, porque nós queremos comer picanha, nós queremos... nós vamos comer picanha mais barata, mas, com certeza, criando possibilidades para que os produtores possam ter perspectivas melhores. Porque hoje está todo mundo deixando de produzir a carne e passando para a agricultura, porque ela é mais rotativa, né? Então, nesse sentido, olha, gente, vai trazer aí o Plano Safra com muito dinheiro para investir. Segundo, vai investir na questão das commodities para a gente ver como é que a gente faz para disputar de igual para igual lá fora. E mais, para que a gente possa ter os insumos mais baratos, porque quem produz grãos sabe do que eu estou dizendo. Os insumos aumentou muito no governo do Bolsonaro. Abra teu olho, que foi lá que teve o problema. E nós queremos que você produza. Então, nós aqui estamos para lutar sempre pela agricultura familiar, digamos, o médio, pequeno, médio, grande produtor, porque não são, como já dizia a presidenta Gleice e o presidente Lula, nós não somos e nem precisamos entender como se o agronegócio fosse adversário, como se nós fomos contra este ou por favor daquele. Não, gente, o Brasil é grande demais e tem condição de coabitar em harmonia, em capacidade de produção, todo mundo. Não precisamos achar que por grande continuar produzindo, eu preciso destruir o pequeno. Não, que mentalidade é essa? Nós temos que dar oportunidade para os pequenos poder produzir, criar sua família, permanecer no campo, para não inchar as cidades, para não cair no mundo das drogas, porque é isso que geralmente acontece. As pessoas saem do campo, empobrecidas, vêm para a cidade, vai para as periferias, lá nas periferias o mundo do crime acaba cooptando essa juventude, que vai ficar nas drogas, e nós caímos numa rota muito ruim, que não traz nem felicidade, nem desenvolvimento para o país. E nós precisamos dar as mãos nesse momento, entender que ninguém é inimigo de ninguém, ninguém precisa chutar o outro ou apontar uma arma para o outro, porque nesse exato momento está tendo um momento de conflito muito desnecessário lá no acampamento Dom Tomás Baduíno, e eu já pedi para o desembargador poder ir lá acudir, porque não precisa. Lá o fazendeiro, só para você ter ideia, nesse exato momento, ele impediu as pessoas de chegarem lá no seu acampamento, e lá, nessa hora, está tendo um conflito e desnecessário, porque o proprietário da terra, ele deve 2 vezes mais o valor da terra. E aí o INCRA está lá para poder discutir esse impasse.
E, nesse caso, eu defendo a reforma agrária, não de quem está produzindo. Eu defendo a reforma agrária e não precisa de invadir, como os outros gostam de falar, né? Invadir terra. Nós não estamos promovendo, e ninguém está aqui promovendo invasão, falar, o MST. Não, não tem ninguém falando isso. O que é que nós queremos da reforma agrária? Aquelas terras que estão sendo ocupadas por aqueles que vivem do tráfico de drogas e aí faz acúmulo de fortuna com terras, essas terras possam ser destinadas à reforma agrária. Aquelas pessoas que estão com terras improdutivas possam também ser destinadas à reforma agrária. Ou seja, fazer a terra cumprir aquilo que está lá na Constituição, o seu papel social. E é nesse caminho que nós defendemos a reforma agrária, não invasão, não tirar, porque vai fulano invadir. Não, não tem ninguém não. Muito pelo contrário. O presidente Lula e a presidenta Dilma foram os presidentes que mais compraram terra. Então, por exemplo, se você, fazendeiro, não quer mais mexer com isso, quer vender a terra, oferece para o INCRA. O INCRA vai comprar sua terra e vai colocar lá as famílias. É assim que funciona. E olha que não compra barato não, hein? Compra e é bem pago. E nesse campo, então, eu já oriento, porque nós não queremos ocupação de terra de ninguém. Falar, vai ocupar a minha fazenda, vai ocupar a sua casa. Fica mexendo com o imaginário das pessoas de uma forma negativa e não verdadeira. Então, eu acho que isso não funciona. E para agora, nesse momento que nós queremos construir a unificação do Brasil, a unidade, a reconstrução, eliminar esse ódio, diminuir os preconceitos, a ignorância, bora trabalhar junto em favor do Brasil, que aí sim todos viverão com harmonia, com paz e principalmente com oportunidade de viver melhor. Bom, vamos chegando ao final aqui, quase uma hora de conversa já. Você viu como é que eu converso muito, né? Não, mas muito boa, muito esclarecedora aqui os seus posicionamentos. Eu espero recebê-la novamente para um novo bate-papo, porque é muito assunto. Eu falei logo no início que Muito tinha assunto. muito conteúdo aqui, então nem deu para a gente conversar sobre todos os assuntos. Não, mas eu me fique aberto. proponho voltar para a gente discutir questão ambiental, para a gente discutir muitos Eu pontos. queria falar mais sobre essa questão do saúde MST também, Eu mas topo. infelizmente não vai dar tempo. Pode me chamar que eu estou pronta para discutir todos os assuntos. Naquilo que eu puder aqui trazer de palavras, de trabalho, e principalmente de responsabilidade que a gente tem com o nosso Estado, porque a nossa tarefa, e eu como Partido dos Trabalhadores que sou minha vida inteira, eu quero dizer para as pessoas, abaixa a guarda, diminua o ódio, bora dar as mãos em favor do momento de dias melhores para todos. Já vou convidar a senhora para vir para uma mesa redonda aqui para a gente fazer um debate. Estou pronta. Um abraço, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Para você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro.